Muito bem, queridos, na aula de hoje vamos abordar sobre os cristianismos primitivos. A gente ouve muito falar sobre a igreja primitiva, mas a igreja nós vamos ver que ela nunca foi una. Desde o primeiro século, nós temos cristianismos. Fique conosco na aula de hoje. Pegue papel, caneta, anote, pause esse vídeo, tome nota. É bastante importante que você compreenda esse assunto e entenda que a igreja ela sempre contou com a multiforme graça de Deus. Então, para nossa aula, nós vamos começar a ver sobre os cristianismos do primeiro século. Nós temos a igreja jerusalemita, que está em Jerusalém, foi fundada mais ou menos no ano 33 depois de Cristo. As igrejas joaninas, como o próprio nome indica, fundada pelo apóstolo João entre 50 a 70 depois de Cristo. São datas aproximadas, tá bom? As igrejas paulinas, fundadas pelo apóstolo Paulo, do ano 40 mais ou menos ao ano 60. E você pode estar se perguntando, bom, já temos então três tipos de igrejas diferentes. Sim, nós temos três tipos de igreja. A com sede em Jerusalém, as com sede na Ásia Menor, fundadas por João, e as com sede no mundo gentílico, fundadas pelo apóstolo Paulo. E antes de entrarmos nesse assunto, você pode até estar curioso por essas artes que eu coloquei aqui, a arte antiga, as primeiras representações gráficas da arte cristã. E eu trouxe aqui para ilustrar para você essa imagem de cima, são das catacumbas de Priscila do segundo século, achada lá na cidade de Roma. E essa de baixo, Cristo aparece, é a representação de Cristo, e a imagem está cortada, mas tem Paulo e Pedro nesse afresco já do quarto século, nas catacumbas de Marcelino e de Pedro. São representações gráficas bastante antigas, mostrando a messianidade e a cristandade, a divindade de Jesus. Ali, a imagem acima da catacumba de Priscila, nós temos a representação de Maria segurando Jesus ainda bebê. E embaixo, Jesus divino por essa auréola ao redor da sua cabeça entre Paulo e Pedro. Bom, então vamos começar a nossa aula de hoje. A primeira igreja que vamos falar é a igreja jerusalemita, a igreja a partir de Jerusalém. Ela é uma igreja, é a primeira igreja a ser formada, a primeira igreja cristã, formada majoritariamente por judeus, seguidores de Jesus, que após a ressurreição ela ganha corpo, ela ganha expressão. Os discípulos começaram a pregar então entre os judeus, anunciando que aquele Messias que foi morto, ele ressuscitou e ele é o Messias prometido. Jesus, ele é o Messias prometido. Essa mensagem chega primeiro aos judeus que estão em Jerusalém. Então essa igreja ela é formada pelos seguidores de Jesus que estão em Jerusalém, anunciando as boas novas para os judeus, que aquele Jesus que foi morto, ressuscitou, ele é o Messias prometido, e a gente vê isso em Atos 2, versos 41 ao 47. Eu não vou sempre estar lendo as referências bíblicas, por isso que eu peço para você anotar, para isso que eu peço que você consulte, aí quando você estiver estudando sobre esse assunto, tá bom? Então, no início, eles continuavam a seguir, essa igreja de Jerusalém continuava a seguir a Torá e as tradições judaicas. É uma igreja que está ainda enraizada no judaísmo, mas que olha para Jesus como o enviado de Deus, como o Messias prometido. Então, quais são as ênfases teológicas, a ênfase teológica da igreja de Jerusalém? Jesus, como cumprimento da lei e dos profetas, a gente vê isso em Mateus 5, verso 17. Lembrando que os evangelhos são escritos posteriores acerca da vida e do ministério de Jesus, não foram redigidos no mesmo instante em que Jesus
estava tendo aquelas ações, estava pregando, estava com seu ministério na ativa, eles foram escritos posteriores. O evangelho mais recente é o evangelho de Marcos. Então, essa igreja de Jerusalém, ela vai observar ainda a questão da Torá, da circuncisão e uma dieta propriamente dos judeus. Isso está lá registrado em Atos 15, o primeiro concílio da igreja, em que vão aquele grupo de judaizantes que vieram de Jerusalém, que estão pregando nas igrejas gentílicas, querem introduzir a circuncisão. E a igreja vai começar a deliberar sobre essas questões. E vai ser decidido, vai estar lá o texto de Atos 15, decidindo que não precisa mais circuncidar, embora tenha que fugir da imoralidade sexual, da carne oferecida a ídolos, e tem lá todo o contexto de Atos 15 desse primeiro concílio da igreja que é feita em Jerusalém. A partir dessa decisão, eu vou ler aqui para você Atos capítulo 15. Atos, eu estou lendo na NVT, capítulo 15. O concílio de Jerusalém. Então, diz assim, a partir do verso 20: se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Então, essas foram as leis que foram passadas para os gentios, embora a igreja de Jerusalém ainda tivesse práticas judaizantes, como, por exemplo, a circuncisão. Outra ênfase teológica da igreja de Jerusalém é a expectativa de restauração de Israel. A gente vê lá em Atos 1, verso 6: Senhor, será esse o tempo que restaurarás a Israel? E era uma indagação dos crentes, né, da igreja de Jerusalém. Então, quais são as figuras proeminentes? Tiago, que é tido pela história da igreja como o primeiro bispo da igreja, o bispo da igreja de Jerusalém, e Pedro também, que ajudou na liderança e foi uma figura de líder, que foi uma figura proeminente também na igreja de Jerusalém. Tanto é que as questões, por exemplo, o concílio de Jerusalém, ele é presidido por Tiago e por Pedro. Cismas e evolução dessa igreja. Divergências teológicas com as igrejas gentílicas plantadas pelo apóstolo Paulo e seus seguidores, que defendiam nas igrejas gentílicas a inclusão dos gentios sem a necessidade de seguir a lei judaica. Esses judaizantes que vão para as igrejas que estão sendo plantadas pelo apóstolo Paulo, eles vêm com uma ideia de que Jesus é aquele que salva, mas tem que seguir a lei judaica. E da onde eles vêm, esse grupo judaizante? Eles vêm da igreja de Jerusalém. Então, nós vamos ter divergências com Paulo e seus seguidores, a gente vai ver isso e vamos ter o concílio em Atos 15, a perseguição aos judeus fariseus e a perseguição promovida pelo Império Romano. Esses crentes também de Jerusalém vão começar a ser perseguidos pelos próprios judeus de origem farisaica e posteriormente pelo próprio Império Romano. Está lá em Atos 8, do verso 1 ao verso 3. A gente tem, eu queria ler com você também, Atos, vai anotando, vai dando pause, Atos 8, do verso 1 ao verso 3. Começa a perseguição, e essa perseguição vai fazer os discípulos serem dispersos. Uma grande perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém, logo no verso 1. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens devotos vieram e, com grande tristeza, sepultaram Estevão, que foi o primeiro mártir, que está lá no capítulo anterior, Atos 7. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Então nós temos aqui a perseguição promovida
pelos judeus de origem farisaica aos crentes da igreja de Jerusalém. Posteriormente, esta perseguição vai ser intensificada pelo próprio Império Romano. Então, nós vamos ter no ano 70 a destruição do templo, que vai dispersar esses cristãos com sede em Jerusalém e os judeus, levando a uma marginalização desse grupo, onde o templo vai ser destruído no ano 70. E quais são as igrejas derivadas a partir da igreja de Jerusalém? Nós temos o grupo dos Ebionitas, que é uma seita judaica cristã do primeiro século que rejeitava a divindade de Cristo e considerava Paulo um apóstata. Mas eles não deixaram de existir do nada. Eles saíram desse grupo dos judaizantes, os Ebionitas. Então começou a derivar a partir daquilo que se acreditava com mais ênfase na igreja de Jerusalém. E a igreja joanina, professor? Bom, as igrejas plantadas pelo apóstolo João por volta de 50 a 70 depois de Cristo. A tradição joanina, ela se desenvolve a partir do ensino do apóstolo Paulo e suas comunidades, possivelmente aquelas igrejas da Ásia Menor que a gente vê lá no capítulo 1 e 2 de Apocalipse. Os escritos joaninos refletem um cristianismo mais místico, e eu já vou explicar sobre isso. Tenha paciência. E diferenciado da tradição judaica, do qual ele bebe fonte, esse cristianismo, lá na igreja de Jerusalém. Por que essa questão mais mística? Como assim mais místico? Bom, a cristologia, a partir do evangelho que João escreve da vida de Jesus, vai colocar Jesus, vai dialogar a existência de Jesus com muito mais propriedade com a cultura helênica, com os gregos. Jesus sendo o verbo de Deus, o Logos. João 1, verso 1 vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No verso 14 vai dizer, o verbo se faz carne e habita entre nós. Essa linguagem do verbo, do Logos divino, o verbo encarnando e habitando entre nós é a chamada linguagem mais mística. Não quer dizer que seja esotérica, mas que dialoga melhor com a cultura helênica, com os ideais filosóficos da cultura grega, que era comum e onde João estava inserido quando redige a vida e o ministério de Jesus de acordo com que está relatado, né, no Evangelho de João. Outra questão é uma linguagem mais simbólica e que vai trazer uma questão mais dualista, que é peculiar para o grego entender melhor as questões da messianidade de Jesus, como a distinção de luz e trevas, verdade e mentira. No verso 5 de João, capítulo 1, diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não o compreenderam. Então, essa questão de uma dualidade simbólica vai dialogar muito bem com aquilo que já é anunciado pelos filósofos gregos. E o evangelho o relato da vida de Jesus a partir de João, que é o evangelho de João, vai trazer esse diálogo muito melhor. Por isso que ele é tido como um evangelho mais místico, mas não há nada de errado nisso. É só uma classificação. Enquanto Mateus fala mais para os judeus, João se preocupa em dialogar melhor com os romanos, que usam, que já tem na sua formação cultura clássica grega. Em 1 João, na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 6, ele vai dizer assim: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não precisamos da verdade, e não praticamos a verdade. De novo, ele traz essa questão dualística, verdade e mentira, luz e trevas. Por isso ele é tido como mais místico. É uma questão somente de classificação, não é uma questão de espiritualidade, não é uma questão de esoterismo, nada disso. Ele traz esse evangelho de João, os escritos de João, que são necessariamente mais anunciados nas igrejas joaninas,
essa experiência espiritual, o Espírito Santo como mestre e guia dessa igreja, como mestre e guia desses cristãos. E em João 14, verso 26 diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Então fica muito mais fácil ver esse chamado a uma experiência espiritual a partir do Evangelho de João, por isso que ele é tido como mais místico. E no verso 13 de João 16 vai dizer: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade. O Espírito Santo vai guiar o seu povo. Então, por isso que ele é tido como esse evangelho mais místico. E a revelação e esse conhecimento interno, ele vai ser muito mais enfático nesse conhecimento sobre Deus, por isso que também ele é tido como mais místico. Em João 17, verso 3 diz: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Em 1 João 2, verso 27, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Então, esse conhecimento interno a partir da pessoa do Espírito Santo, da vida eterna dentro do cristão, revela esse evangelho que aponta para algo mais transcendente, aponta para algo mais místico. Quando falamos em algo mais místico, é que foge da realidade natural, algo que aponta para uma realidade sobrenatural. E por diversas vezes a gente vai ver esse uso de imagens, de metáforas mais profundas, nesse simbolismo mais forte nos escritos joaninos, que são as características também das igrejas plantadas por João. Eu sou a videira e vós sois o ramo, esse simbolismo. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Então, por isso que aponta por uma realidade mais sobrenatural. Por isso que dizemos que é um evangelho que os escritos que são utilizados nas igrejas joaninas, e claro que João escrevia para essas igrejas porque ele plantou essas igrejas, e o relato da vida e do ministério de Jesus segundo João, e que também possivelmente era pregado e anunciado nessas igrejas, traz essa dimensão de olhar para aquilo que é sobrenatural e que se manifesta no nosso natural. Então, essa é a característica teológica dessas igrejas joaninas, predominantemente na Ásia Menor. Qual é a ênfase teológica das igrejas joaninas? Jesus como o verbo encarnado, o verbo de Deus, esse dualismo simbólico, luz e trevas, verdade, mentira, que a gente já viu, o amor e a comunhão entre os fiéis. Na carta de 1 João, a gente vai ver muito falando sobre a unidade, o amor, a comunhão entre esses fiéis. E vamos ter figuras proeminentes como o próprio apóstolo João, autor do Evangelho de João, das cartas de João e do Apocalipse, e o seu discípulo, bispo Policarpo de Esmirna, discípulo direto do apóstolo João, que é um dos pais da igreja, e é importante defensor dessa tradição apostólica. E cismas e divergências, cismas e evolução a partir da igreja joanina. Bom, divergências com grupos que negavam a humanidade de Cristo porque olhavam mais para a questão da divindade de Cristo. Correntes de gnósticas como o docetismo, que negava a humanidade de Cristo, que o apóstolo João vai combater na sua primeira carta. Elementos joaninos, então, como a questão do Logos, vai começar a influenciar de correntes mais místicas, correntes gnósticas, que vão dizer sobre uma dualidade, em que a matéria é má, que o espírito é bom, que o mundo das ideias é bom. Essas correntes gnósticas vão começar a influenciar essas igrejas joaninas a tal ponto que o apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai combater esse tipo de pensamento.
mas é um pensamento que surge dentro da igreja joanina, das igrejas joaninas. A influência nas comunidades místicas do cristianismo, e essa influência vai ocorrer nas comunidades místicas do cristianismo. Alguns gnósticos, como os seguidores de Valentim no segundo século, adotaram elementos da teologia joanina, como a questão do logos, para enfatizar a sua filosofia, a sua crença gnóstica, que Deus é eterno, ele não poderia se manifestar no plano terreno, que o Jesus não veio em carne, que ele é uma percepção dos seus discípulos, que ele é meio que virtual, coisas do tipo da tradição do pensamento gnóstico. E as igrejas paulinas? Bom, a missão de Paulo, ela se concentrava majoritariamente entre os gentios, os não-judeus, o que gerou atenção entre os cristãos judaicos com sede em Jerusalém, aqueles chamados de judaizantes, e a gente vai ver esse conflito sendo debatido a partir de Atos 15, e Paulo ele vai enfatizar justamente essa questão da justificação pela fé, sem a necessidade de cumprir as obras da lei de Moisés. A gente vai ver Romanos 3, 28, Romanos 5, verso 1, Gálatas 2, verso 16, Tito 3, de 1 a 7, Paulo pregando sobre essa necessidade que o homem é justificado não pelo que ele faz, mas por pura ação de Deus, e que esse homem não é justificado na força do seu braço pelo cumprimento da lei, porque esse homem sempre errava em alguma coisa da lei. E o maior tratado sobre essa justificação é justamente a carta aos Romanos. E qual é a ênfase teológica das igrejas paulinas? A salvação pela graça, por meio da fé, não por obras da lei. A universalidade da mensagem cristã, que não há nem grego nem gentio, todos foram feitos um em Cristo. Cristo como sendo o segundo Adão, restaurando a humanidade corrompida. Essas são basicamente as ênfases teológicas a partir das igrejas paulinas, da pregação de Paulo. Quando a gente fala igreja paulina, igreja joanina, igreja jerusalemita, são as pregações daqueles líderes que estavam com sede nessas igrejas. A teologia que era anunciada e enfatizada a partir dessas igrejas. Figuras proeminentes das igrejas paulinas: o próprio apóstolo Paulo, os seus discípulos Timóteo e Tito, que foram enviados para as comunidades cristãs para pastorear as igrejas. Conflito nós vamos ter nessas igrejas paulinas, e a gente vai ver lá em Atos 15, e reafirmado em Gálatas 2, esse conflito entre aqueles que defendiam o cumprimento da lei mosaica, os chamados judaizantes. A teologia paulina, então, ela se torna dominante nesse cristianismo que vem a partir dele. Esse cristianismo que vai se estabelecer primeiramente em Antioquia, depois em Alexandria, e só depois, alguns anos depois, no quarto século, vai se solidificar a partir de Roma. Então, a base do cristianismo gentílico, a partir das pregações de Paulo, é que vão formar posteriormente a Igreja Católica com sede em Roma e as igrejas ortodoxas, as igrejas orientais ortodoxas. E aí a gente começa já a ir para as divisões, para os cismas. Eu não vou entrar nessa parte da aula. Você pode acompanhar melhor no curso e você vai ver a formação de cada um, os cismas de cada um, que vai ficar muito mais claro. Porque a gente está nessa aula analisando os cristianismos primitivos. Nós temos as igrejas plantadas por Tiago e Pedro em Jerusalém, a igreja joanina na Ásia Menor e as igrejas de teologia paulina plantada pelo apóstolo Paulo em todo o mundo
gentílico em todo o mundo, de fala e cultura grega. E a partir da pregação do apóstolo Paulo em Roma, e possivelmente, a Bíblia não registra, mas registra a sua intenção, possivelmente também na Espanha, nós vamos ter os cristãos das igrejas paulinas sendo chamados de cristão na primeira igreja que o apóstolo Paulo planta lá em Antioquia, a igreja de Antioquia. E a partir dessa igreja, outras vão sendo criadas, e a base do ministério de Paulo é na cidade de Antioquia, na igreja plantada na cidade de Antioquia. E aí nós vamos ter como primeira igreja paulina a igreja de Antioquia, a igreja posterior de Alexandria, e lá no quarto século, uma igreja mais solidificada a partir de Roma, que era a sede a capital do império. E agora nós vamos entrar naquelas igrejas do segundo século. Igreja montanista, mais ou menos em 160 depois de Cristo, igrejas gnósticas e a igreja católica e a igreja ortodoxa. A gente não vai entrar nessas divisões, mas a gente vai ver sobre a catolicidade. Fique com a gente vai analisar tudo isso. Então a igreja montanista, ela surge aproximadamente 160 depois de Cristo na região da Frígia, quando Montano afirmou receber revelações diretas do Espírito Santo. Ele e suas discípulas, Priscila e Maximília, anunciaram o iminente retorno de Cristo, a iminente segunda vinda de Cristo. Eles tinham uma ênfase teológica como profecias contínuas, acreditando que o Espírito Santo ainda falava e que essas profecias estavam em pé de igualdade com as escrituras que já circulavam. Uma moralidade rigorosa com jejuns e celibato, uma questão escatológica muito forte. Eles anunciavam a todo tempo o iminente fim do mundo. Montano, ele foi fundador dessas igrejas com teologia montanista e foi o seu principal profeta. Priscila e Maximília foram as profetisas que influenciaram essas igrejas, esses movimentos. E o próprio Tertuliano, ele posteriormente vai aderir a essa teologia montanista. Eles vão ser rejeitados pela igreja institucional por causa do seu extremismo profético. Seu rigorismo vai influenciar movimentos posteriores, como o donatismo, que é aquela questão de não aceitar na igreja aqueles que o movimento de Donatus Magnus, de não aceitar dentro da igreja aqueles que tinham negado a Cristo quando surgiram as perseguições promovidas pelo Império Romano. Então, o movimento de Donatus Magno, o donatismo, dizia que esses bispos, padres, presbíteros que tinham negado a fé em Cristo quando foram perseguidos, eles não poderiam ser readmitidos no seio da igreja. Esse é o movimento donatista que foi influenciado pela teologia montanista, por esse rigor excessivo. Movimentos carismáticos na história do cristianismo foram influenciados por causa dessa questão mais profética do movimento das igrejas montanistas, como o próprio Tertuliano e seus seguidores, os novacianos, os cátaros lá na Idade Média, o movimento Fraticelli, os anabatistas no século XVI, os quarks no século XVII. Isso aí a gente não vai abordar cada um desses movimentos, mas eles sofreram influência da teologia montanista, de buscar uma igreja mais pura, essas práticas mais ascéticas, de olhar para as questões mais proféticas, desse apocalisticismo, essa escatologia mais robusta que anunciava a volta de Jesus a qualquer momento. Todos esses movimentos foram influenciados por essa teologia montanista.
E as igrejas gnósticas, que a gente ouve falar muito, o gnosticismo. O gnosticismo não foi em si uma igreja unificada, mas foram movimentos dentro das igrejas, movimentos filosóficos e teológicos que influenciaram o cristianismo, como um conjunto de crenças que vão enfatizar o conhecimento secreto, que o homem tendo esse conhecimento secreto, essa gnose no grego, ele vai caminhar, progredir para a sua salvação. E qual é a ênfase teológica desse movimento? Que o mundo material é mau e foi criado por um Deus inferior, um demiurgo, que é o Deus do Antigo Testamento. E Jesus, então, ele veio para trazer um conhecimento secreto e libertar as almas desse mundo mau. E a salvação seria por um autoconhecimento espiritual, por um conhecimento secreto, por essa gnose. Então, essa teologia gnóstica ela vai influenciar, por exemplo, Valentim, que vai criar um sistema gnóstico influente e vai rejeitar a humanidade de Jesus. Basílides, que vai defender uma teologia gnóstica mais elaborada. Ele foi um pensador gnóstico já do segundo século que ensinava que havia uma hierarquia entre seres divinos acima do Deus criador do Antigo Testamento. E ele vai considerar esse Deus do Antigo Testamento como um Deus menor, um demiurgo. Vai dizer que Jesus ele não veio em carne, ele veio em espírito. E Jesus era uma emanação do espírito, por isso que as pessoas o viam. E esse pensamento ele vai tomar corpo a partir do século 100, final ano 100 até o ano 200, mais ou menos. Nós vamos ter tratados de pais da igreja, não só os apóstolos, não só o apóstolo João, mas pais da igreja, como o próprio discípulo do apóstolo João. Agora me fugiu o nome, a gente falou dele. Deixa eu voltar aqui. O bispo Policarpo de Esmirna também vai combater essas correntes gnósticas. Nós vamos ter depois o movimento maniqueísta, que vai influenciar a teologia de Agostinho também. Agostinho, antes de se converter ao cristianismo, ele era dessa linha de pensamento gnóstica, de Maniqueu, que bebe desse gnosticismo do primeiro e do segundo século. Então, eu fui demais. Igrejas gnósticas. Nós vamos ter Marcião, que é o primeiro a elaborar algum tipo de cânon do Novo Testamento. Ele vai rejeitar todo o Antigo Testamento, vai rejeitar alguns evangelhos, vai ficar com partes do livro de Lucas e os escritos de Paulo e vai dizer que somente isso é palavra de Deus. Ele vai rejeitar o Antigo Testamento e o Deus que é tido no Antigo Testamento. E ele foi tido como um herege também. E todas essas ideias gnósticas elas foram condenadas pelos bispos cristãos ortodoxos, pelos bispos espalhados e plantados tanto por Paulo como por João. Esses sucessores desses apóstolos, que agora são bispos, bispo da igreja de Antioquia, bispo da igreja de Éfeso, bispo da igreja de Corinto, bispo da igreja aos Filipenses. Esses bispos agora, os apóstolos já estão mortos, esses bispos assumem e vão começar a condenar esse tipo de pensamento que os apóstolos também, como o apóstolo João, já combatia. Algumas ideias gnósticas vão influenciar movimentos místicos, esotéricos, eu acho que esotérico é a melhor palavra, posteriores, como o maniqueísmo no, no meado do terceiro século, o paulianismo, o bogolismo, o catarismo na Idade Média, o movimento de Rosa Cruz,
ali no século XVII, a teosofia, que é uma outra religião. Esse movimento gnóstico vai causar uma influência em movimentos e religiões posteriores. E a gente tem no meado do terceiro século, em 250, o maniqueísmo, que vai causar influência na vida de um dos doutores da igreja antes da sua conversão, que é Agostinho de Hipona. Então, no século II, as igrejas começaram a se organizar em uma hierarquia: bispo, presbítero e diácono. E então as igrejas vão começar a combater essas heresias e vão começar a estabelecer doutrinas centrais. A gente tem a chamada Igreja Católica Ortodoxa, lembrando que Inácio de Antioquia, o bispo Inácio de Antioquia, ele vai falar acerca da catolicidade. Não é o ideal católico, não é a mentalidade católica que nós temos hoje lá na Igreja Católica Apostólica Romana. A catolicidade que Inácio de Antioquia fala de uma igreja católica, é de uma igreja que vem do latim católica, uma igreja universal, com seus mais diversos modos de cultuar a Cristo, de exercer a fé cristã, elas estão no mesmo barco, que Jesus ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias prometido, e isso é a catolicidade. E a partir dessa catolicidade, a igreja vai se firmar em alguns princípios, como o cânon das escrituras, mas posteriormente, no final do IV século, no sínodo de Hipona, no concílio de Cartago, vai falar acerca de uma sucessão apostólica no concílio de Nicéia em 325, no concílio de Constantinopla I em 381, vai falar vai elaborar questões da doutrina da Trindade ainda em 325 em Nicéia, em Constantinopla também. Vai falar. Então, essa catolicidade que nós vemos que Inácio de Antioquia fala que a igreja é católica, não é católica no sentido atual que nós vemos hoje quando olhamos para a igreja que está lá em Roma, mas é católica no sentido de uma igreja universal que compartilha da mesma fé, embora possa ter ritos, embora possa ter culturas e está inserido em culturas diferentes, porque é uma igreja que anuncia a mensagem de Cristo por todo o Império Romano. Isso é o ideal de catolicidade que Inácio de Antioquia falava. Não é o ideal que é tido e muitos católicos de internet, e me perdoe aqui até um desabafo, muitos católicos de internet vão usar dessa questão para tentar deturpar historicamente o que Inácio de Antioquia falava acerca dessa catolicidade. Vão dizer que a igreja sempre foi católica. Mas o fato de dizer que a igreja sempre foi católica é que ela compartilhava dos mesmos pensamentos acerca de Cristo, que ele era completamente homem, completamente divino. Isso é o ideal de catolicidade defendido por Inácio de Antioquia. Não é dizer que a igreja sempre foi católica para trazer aos moldes da catolicidade de hoje, que é pregada por esses coaches católicos. Não é isso. A catolicidade se refere, embora haja a diversidade na cristandade dentro do Império Romano, mas todas elas anunciavam as boas novas de Cristo. Entenderam, queridos? Então, Inácio de Antioquia vai defender também a hierarquia dentro da igreja, a unidade da igreja, a ceia do Senhor como sendo a presença real de Cristo. Irineu de Lyon vai combater as heresias gnósticas, vai ser aquele defensor da fé contra as heresias gnósticas, que são figuras mais proeminentes a partir do meio do século II até início do século III. E por isso que a gente tem a igreja, eu coloquei aqui, Igreja Católica Ortodoxa.
católica no sentido que eu já expliquei para vocês, de anunciar a palavra do Senhor Jesus, da catolicidade. Embora tradições diferentes, mas anunciando a mensagem central da salvação na pessoa de Cristo. E ortodoxa, porque ela seguia essa crença correta. Quando falamos em crença correta, é a crença ortodoxa. E a partir dessa igreja, que vai se basear principalmente na teologia paulina, nós vamos começar a ter divisões nessa cristandade, e que vai ser natural. Essa igreja, mais ou menos do ano 150 a 200, vai começar a rejeitar as heresias do montanismo, do gnosticismo, do marcionismo, e vai evoluir para o que nós temos hoje, a Igreja Católica com sede em Roma e as ortodoxas orientais, que estão lá na Grécia, na Rússia, na Turquia, no mundo árabe, em próprio Jerusalém, na Etiópia. As igrejas ortodoxas, algumas em comunhão com a Igreja de Roma e outras que não estão em comunhão com a Igreja de Roma. Temos hoje em dia ritos ortodoxos. A Igreja Greco-Melquita, Igreja Ortodoxa Greco-Melquita, está em comunhão com Roma. A Igreja Siríaco-Ortodoxa de Antioquia não está em comunhão com Roma. As duas são ortodoxas. As duas chamam para si a sucessão apostólica. Entenderam? E por fim, chegamos ao final dessa aula. Eu sei que é muita informação, mas reveja, veja de novo, pause, anote, vai fazendo seu caderninho de estudo, que eu acho que vai trazer muito mais claridade para você. Tá bom, queridos? Foi um prazer imenso estar com vocês aqui nessa aula, e até a nossa próxima aula sobre a história do cristianismo. E já deu para ver também que não foi Lutero que dividiu a igreja. A igreja sempre passou por divisões. Embora pregasse uma só mensagem, a da salvação em Cristo Jesus, tinha diferentes teologias, diferentes enfoques, diferentes questões, até mesmo por causa da cultura que ela estava inserida. Bom, agora sim eu cheguei ao fim dessa aula. Tá bom, queridos? Foi um prazer imenso ter estado aqui com vocês, e até a nossa próxima aula.